Oi, tudo bem? Eu sou Paula Vale, sou psicóloga do Pense e o assunto de hoje da nossa conversa é aprendendo a comemorar as pequenas conquistas dos nossos filhos. Vocês podem pensar assim, ai, que óbvio isso, comemorar as vitórias dos meus filhos, é óbvio que eu sei fazer isso, né? Mas se a gente parar para olhar com calma, é um pouquinho mais complexo do que parece. Se a gente pensar assim, jogar isso pro dia a dia, rotina diária, de casa, com filhos, com família, com a casa em si, com tudo isso. Se eu perguntasse assim, você consegue perceber e comemorar as pequenas vitórias do seu filho? Você acha que demonstra isso para ele? Seu filho percebe que você vê essas conquistas? Se eu perguntasse isso para o seu filho, o que você acha que ele diria? Será mesmo que é tão óbvio, que é tão inato assim, eu perceber, comemorar pequenas vitórias e conquistas no dia a dia do meu filho? Não é tão óbvio, não é tão inato, justamente porque a gente está olhando para aquela criança pelo nosso viés, com um olhar que é seu. Então, muitas vezes, eu não vou dar conta de enxergar aquela criança sem esse véu, vamos dizer assim, sem essa lente que é minha. Quando eu tenho um filho, eu quero o melhor para ele. E nesse ponto do melhor para ele, às vezes eu almejo coisas em todos os quesitos da vida da criança, obviamente eu almejo alguma coisa, mas às vezes em determinados pontos eu vou almejar alguma coisa que não encaixa para a criança. Né? Não quer dizer que não seja bom, mas talvez aquela criança não dê conta de lidar com isso, ou não tenha aptidão para isso, tem aptidão para outras coisas, entende? E se eu não estou atento, prestando bastante atenção, talvez eu não consiga perceber que o meu filho tenha um dom ou uma aptidão para determinada coisa que não é exatamente o que eu esperava, o que eu imaginava, o que eu desejava. A gente precisa exatamente olhar para esse ponto. Eu estou olhando a conquista da criança, do meu filho, ou a conquista que eu desejava que ele tivesse. Eu acho que esse é o ponto crucial, assim, desse bate-papo. Quando eu olho através das minhas lentes, dos meus vieses, é óbvio que isso vai acontecer. De imediato, é muito difícil a gente dissociar isso, poder enxergar puramente, né, sem nenhum tipo de referência minha, poder olhar para aquela criança. Isso é difícil, muito difícil. Mas talvez seja alguma coisa que a gente precise exercitar, aprender, se esforçar. A atuação da família, de forma geral, ela tem um peso muito grande, assim, ela é extremamente significante para como essa criança vai se encaminhar futuramente. Óbvio, não é só isso, não é 100% a atuação da família, mas tem um percentual grande, né? Óbvio que isso é somado a como a criança vai receber, a como a criança vai internalizar as situações que ela vivencia. Tá? Isso é outra coisa que a gente não dissocia. Cada criança vai receber e vai internalizar de uma forma. Mas assim, a maneira como a gente pode atuar ali, vamos dizer, vai fazer muita diferença nesse contexto. Então, dependendo, a gente pode encorajar, então a gente pode ter um adolescente, jovem, adulto, enfim, muito seguro, muito confiante, crendo no seu potencial, sabendo do que é capaz, não tendo medo de ter um sonho, ter um objetivo e mirar nesse objetivo e trilhar esse caminho, né? Sim, se colocar, planejar para alcançar isso. Mas, em contraponto, a gente também pode acontecer de ter aí futuramente um adolescente, um jovem adulto extremamente inseguro, né? Uma pessoa que duvida inclusive do seu potencial, da sua habilidade em determinado ponto, porque não tem segurança, não se acha capaz, nem ousa pensar em um objetivo futuro, porque não acha que é capaz, não acha que tem condição
de chegar lá. Às vezes, a criança vai fazer alguma coisa que, para os adultos, é uma coisa corriqueira, mas que para aquela criança foi uma vitória. Por isso eu falo, a atuação da família, de forma geral, é extremamente significativa para essa criança. E, ao mesmo tempo, é muito sutil. Esses momentos, eles são sutis. Então, por isso que é muito importante, é essencial que a gente esteja sempre muito atento à criança, o máximo que a gente conseguir, para que a gente possa fazer essa troca. É uma troca de sentimentos, é uma troca emocional, é uma troca de encorajamento, né? É uma troca de força e segurança naquilo que a criança deseja. É só tudo isso. Vou usar um exemplo. A minha filha pequena, quando pequena, começou a tentar calçar o tênis, um sapatinho, um chinelinho, enfim. E aí, no início, obviamente, ela não dava conta de calçar. E ela tentava 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e aí ela se irritava e jogava ou pedia ajuda, enfim. Ao invés de eu chegar e fazer para ela, falar, peraí, filha, e calçar o tênis dela, eu ia lá, eu sentava com ela e falava, vamos lá. Explicava para ela como que era que ela deveria calçar o tênis e dizia para ela tentar de novo que ela iria conseguir, que era assim mesmo. A gente só aprendia enquanto a gente tentava, quando a gente se esforçava para aquilo. E assim ela foi, ela conseguiu, de fato, conquistar isso. E eu estava ali com ela falando, isso, filha, parabéns, você conseguiu, é isso mesmo. Então, a gente vai orientar, né? A gente vai, às vezes, até falar, por que você não começa assim? E deixar ele desenvolver, depois ele traz e a gente vê. É natural, é assim. Mas é isso. Se a gente não está atento e podendo perceber os pequenos momentos, os pequenos detalhes do dia a dia, porque é no dia a dia que essas coisas acontecem. Se a gente não dá conta de estar atento para isso, a gente não consegue perceber, a gente não consegue olhar para aquilo e entender como uma vitória, entender como uma conquista, como um superar um desafio ou alguma coisa que aquela criança não conseguia fazer e passou a conseguir, ou que melhorou naquele ponto. É muito sutil. Mas isso é uma coisa simples, a gente faz isso no dia a dia. Será? Acho que é exatamente esse o questionamento. Será? Será que a gente consegue realmente perceber, dar conta de observar o que é a conquista para a criança, da criança? É encerrar com essa fala, com essa pergunta. Será que a gente realmente consegue? E aí daí a gente fazer essa reflexão. Olhar para trás é válido, começar a prestar atenção. E nos momentos, o que essa criança está me mostrando? O que eu estou conseguindo ver? Então, será que eu estou realmente vendo tudo quanto eu poderia para estar ali ao lado do meu filho da melhor forma para ele? Eu acho que é bem por aí.